mas eu só falo no começo, porque a partir de agora quem vai falar é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Toshi Ohama. Muito obrigado, Chaves. Obrigado pelo convite e obrigado a todos aí que estão nos assistindo aí. Que maravilha. Ô, Toshi, aqui do lado, aqui, no vídeo aqui embaixo, onde eu me vejo você também, nas câmeras, parece que você está na câmera na horizontal. Então, É mesmo? aqui para mim você está na horizontal, mas aqui na tela principal que aparece, você está na vertical. Estranho, é o que está aparecendo aqui para mim também. E deixa eu ver se eu dou uma melhorada aqui, ó. Uhum. Não. Mas eu vou deixar assim dessa forma que fica melhor. Tá. Aí o pessoal que está chegando agora aqui, né? O Toshi é um indicado do nosso querido Marcos, né? O Marcos, ele teve aqui e foi sensacional, cara. Aquela live dele também foi muito boa. E aí ele indicou o Toshi está vindo, né? E a minha felicidade é essa, né? Das pessoas que passam por aqui indicar pessoas tão ou quanto boas, né? Para a gente fazer uma live aqui de qualidade para vocês que estão acompanhando, para vocês que nos acompanham, né? E para você que está chegando agora também, através do nosso convidado, né? Eu gostaria que vocês permanecessem aqui no Liberte da Caixa, desse uma fuçada lá nos arquivos, lá nos vídeos, nas lives, né? Para saber a turminha de peso que já passou por aqui, né? Dentre eles, Wagner Borges. Eu acho que a galera não deve saber quem é, né? É um rapazinho aí, então, um cara muito bom. E humilde, hein? Wagner Borges é um cara humilde. Eu ainda estou lá para ir no IPPB dele em São Paulo. Lá vou conhecer ele ainda pessoalmente, se Deus quiser. Show. Ô, Toshi, antes da gente começar a falar da frequência do bem, né? Muita gente aqui te conhece, mas muita gente não te conhece, então eu gostaria que você se apresentasse, falasse para a gente quem é o Toshi Ohama. É Ohama ou Ama? Ohama. Ohama. Quem é o Toshi Ohama? Da onde que ele vem? Onde ele mora? A família dele... A família dele, não. O Toshi tem mediunidade? Não tem. Ele tem contato com seres dimensionais? Não tem. De qual pleiade que você veio e por aí vai. Ok. Então vamos lá. Bom, eu sou aqui da cidade de Mogi das Cruzes, né? A história das frequências do bem, eu já adianto que tudo começou por uma busca de uma cura, né? Então eu vivi numa família, mas quando nasci, minha mãe faleceu no meu parto, fui criado pelos meus avós, né? E aí meu avô faleceu quando eu tinha 15 anos e minha avó faleceu nos meus braços quando eu tinha 18 anos, né? E desde lá eu tive que aprender a viver sozinho. Morei de favor, né? Vamos dizer assim, em várias casas, né? Até que eu consegui morar sozinho, porque eu arrumei um emprego na Universidade de Mogi das Cruzes aqui, e eu fui morar sozinho, aí que aquela coisa, né, cabeça vazia, né, e eu ganhei uma depressão, fiquei com síndrome do pânico, né, tentei coisa pior com a minha vida, e depois de 3 meses dessa tentativa, eu comecei a desmaiar do nada em casa e o médico me deu 3 meses de vida porque eu tinha um coágulo a ponto de estourar a qualquer momento na minha cabeça. Né? Naquele momento eu até, né, sempre olho para o universo e explico que eu só estou fazendo uma live neste momento porque palavras têm poder, né? Mas naquele momento eu não acreditava em nada assim de medicina chinesa. E eu fui indicado a procurar um terapeuta, e esse terapeuta, na minha primeira sessão de acupuntura, né, com agulha, eu saí de lá pisando nas nuvens, e parecia que eu não tinha nada, e na minha quarta sessão com ele, ele olhou bem nos meus olhos e perguntou se eu queria me curar de verdade, né? E eu falei que sim. E
E aí ele me convida para ir toda quarta-feira, 9 da manhã. E naquele momento ele começa a me passar tudo o que ele tinha de conhecimento, não só de medicina chinesa, mas de hipnose, a radiestesia, né, cromoterapia, até que ele me dá um livro dos trigramas do I Ching, né? E eu fico 2 anos e meio, quase 3 anos estudando I Ching, e aí eu crio um cálculo matemático onde o resultado dessa fórmula matemática é a frequência, é a nota musical que a gente deve tratar os seres, né? E a gente foi testando isso, testamos em plantas, em feijão, a gente viu desenvolvimento com as nossas frequências, com as nossas músicas, um desenvolvimento maior com as nossas frequências, aí a gente colocou para os amigos, sempre esses voluntários, primeiramente, mas até então eu não queria, nunca pensei em virar um terapeuta, nada disso, e depois eu falo do meu histórico profissional, né, que eu comecei com o meu lado pessoal, e aí foi dando certo. Eu era o cara que o meu professor, né, vamos dizer assim, já dava palestras em São Paulo, tal, já dava aula para muita gente. Eu era o cara que levava a malinha dele e deixava tudo certo para a apresentação dele. E ele começou a falar nos bastidores do meu trabalho, então os alunos dele começaram a me procurar. E aí foi indo, e hoje, na verdade, eu que palestro, né, na escola que ele palestrava, que é lá no SEATA, né, em São Paulo. Mas, voltando um pouquinho agora, né, falando do meu lado profissional, eu comecei meu trabalho com som em 92, trabalhei como DJ, né, por 20 e poucos anos, né, e depois que eu estava lá nos meus 10 anos de carreira como DJ, eu decidi fazer um curso de áudio, e aí eu pedi as contas lá da Universidade de Mogi das Cruzes, peguei meu fundo de garantia, eu já morava sozinho, e meu fundo de garantia quase que era o valor do meu curso completo de áudio, né, lá no IAV, foi um curso intensivo no mês de janeiro, e para minha surpresa, no meu primeiro dia de aula de áudio, o professor pediu para a gente relembrar logaritmo, né? Porque o que a gente estuda é logaritmo. Então, na verdade, eu fui estudar engenharia de áudio, né? E eu sabia que lá, com esse trabalho, ia abrir portas, né? E depois desse curso de áudio, né? Resumindo bem, eu fui trabalhar em algumas TVs, né? TV Record, Band, e depois eu fui trabalhar em shows, posicionando caixas acústicas para show para 10, 20, 30 mil pessoas, né? Então, para que todo mundo ouça por igual, né, o som lá da banda, do show que está acontecendo. Então, tive o prazer de trabalhar nos shows do Capital, do Jota Quest, e minha última turnê foi Sandy Júnior, né? E Chaves, eu sempre falo brincando que eu não sou nem Sandy nem Júnior, né? Eu prestava serviço para eles e eu cheguei a ficar quase 4 dias sem dormir, né? Porque essas bandas, né? Eles não possuem som próprio, eles terceirizam, e na verdade eles pegam de algumas empresas X já, né, que sabem que vão atender todo o sistema de som, e também a parte de microfonação de toda a banda, todas as exigências deles, né. Uhum. Só o pessoal lá do Nordeste que tem, praticamente todos têm o equipamento próprio, mas o restante não. Mas eu ficava 4 dias sem dormir, 3 dias sem dormir no mínimo, né. Foi aí que juntou com aquela coisa que eu falei que eu tive ansiedade, depressão, enfim, tudo isso. E aí sim, eu sabia que o trabalho da música, por ter trabalhado muito tempo como DJ, eu sabia que eu podia influenciar no comportamento das pessoas com a música. Então, se eu quisesse fazer as pessoas dançarem mais, eu tinha um estilo de música, e também como eu organizava as próprias festas, tinha um momento, pouca gente sabe dessas curiosidades, mas não é só comigo, tá? Em relação às festas e tal. Tinha um momento ali da balada que eu tinha que, a gente chama quebrar a pista, ou seja, eu tinha que esvaziar a pista. Por quê? Porque a gente organizava desde o banheiro, segurança e o bar, tudo. E uma festa ganha mais dinheiro no bar, é o que mantém a festa, é o que dá lucro.
Então, se eu deixasse toda a pista de dança ali na pista, todo mundo dançando, ninguém ia pro bar, entende? Então eu já combinava, passava o rádio lá pro pessoal do bar, falava, ó, eu vou quebrar a pista daqui 2, 3 músicas. Aí já preparava o bar. Só que eu tinha as músicas para que a pista voltasse, né? Então a gente tinha esse tempo, senão o pessoal ia ficar chateado, né? Eu já até imagino. É. Então antigamente, desculpa. Não, pode falar, claro. Por exemplo, na minha época de jovem, né? Ok. Então, assim, era discoteca. Ok, sim. Então, tem muita gente aqui que não sabe nem o que é isso, mas né, o pessoal mais antigo sabe. Né? Então, a discoteca ela tinha essa organização também. Começava com a danceteria com as músicas menos conhecidas, daqui a pouco passava para as mais conhecidas, aí naquele meio do baile você dava uma quebrada, que é a música lenta. Isso. Aí o pessoal que dançava até suar, estava fedendo o suor, parava. Alguns iam trocar de roupa, de camisa, essas coisas. E aí as menininhas iam dançar música lenta. E depois voltava na discoteca. Isso aí. Então é esse período que você está falando, que é o Isso, esse era o esquema que eu utilizava. É exatamente isso. Eu peguei um pouquinho da discoteca também, né? Eu fui curtir um pouquinho. Mas é exatamente esse esquema. Então eu sabia que a música, de certa forma, poderia influenciar. E uma das coisas que eu sempre conto nas palestras é que eu sempre deixo lá, né, um trecho dessa música, é que eu tinha 4 anos de idade e meu tio caçula, né, quando eu nasci e tal, ele era o único que não era casado por ser caçula, então a gente dormia no mesmo quarto por um tempo, até ele se casar. Então quando eu tinha 4 anos, ele colocou um vinil do Richard Clayderman, né, pianista. Sensacional. Então, só que, pô, eu tinha 4 anos e eu comecei a chorar da primeira vez que eu escutei. E a música não tem vocal, não tem a letra, né? É só tocado mesmo, né? E eu comecei a chorar. Então eu sempre coloco nas palestras, porque eu falo o que aquela música me trouxe, né? Para eu chorar. Hoje, estudando as frequências, hoje dá para entender bem, mas naquela época, uma criança ainda ingênua e pura, né? Como que umas frequências de um piano, as notas de um piano, né, de uma música poderia estar emocionando. Então, assim também foi com a música do ABBA, né, The Winner Takes It All, e aí eu também chorei e tal, enfim. Então eu fui pensando lá quando eu estava mal, né, eu fui pensando, pô, será que tem alguma coisa que eu posso fazer com a música? Porque eu sabia que eu tinha algumas músicas já, né, que eu tocava nas festas, ou até as músicas que eu trabalhei em shows, tal, que me faziam bem. Então eu já utilizava nessas músicas prontas, tal. E por que não eu tentar associar alguma coisa ligada à frequência, tal? Aí meu professor até começou a me dar a ideia, aí que a gente cria o cálculo matemático com os trigramas do I Ching, e aí que a gente começa a desenvolver melhor a técnica. Então, resumindo, foi isso. Cara, que resumo, hein? Desculpa se eu falei muito, Chaves. Nossa, mas no começo da live eu falei isso, já falei demais, agora eu vou deixar para você. Mas é legal, cara, a gente saber das histórias assim. E aquele coágulo na sua cabeça? Então vamos lá. Isso foi descoberto em 2001. Então, aí eu comecei a estudar com o meu professor e o médico que me acompanhava, que até me acompanha ainda, né? Ele era da universidade onde eu trabalhava, né? Então a gente ficou muito amigo. E foi ele que até meio chateado me deu essa notícia na época, né? E só que eu comecei logo a estudar com o meu professor e logo eu fui fazer um outro exame, em menos de um mês. E nesse momento ele já achou estranho, porque o coágulo parou de crescer. Depois de 3, 4 meses, ou seja, meu prazo de validade já estava ali, né, passando. Ele perguntou para mim, ele falou, Toshi, o que você está fazendo? Porque agora começou a reduzir. Eu falei, olha, eu comecei a estudar medicina chinesa. E aí ele respondeu, Toshi, continua porque eu estou fazendo pós em acupuntura neste momento, eu sei o quanto isso vai te ajudar e já está te ajudando, né?
E resumindo bem, isso foi em 2001 que começou esse processo, tal. Há 6 anos atrás, né, meu médico que está na Espanha, tal, ele me deu uma notícia, falou, Tocho, preciso falar com você pessoalmente. E aí ele, quando voltou para o Brasil, para São Paulo, tal, ele passou na minha casa e falou, Toshi, ele já estava chorando, né? Eu nunca vi aquele médico chorar, né? Ele é gente boa pra caramba, mas nunca se emocionou daquela maneira. Quando eu abri o portão, ele só veio dando um abraço em mim, chorando, e falou, eu vim trazer sua alta oficialmente, porque você não tem mais nada. Né? Então, oficialmente eu não tenho mais nada. Maravilha. Então foi assim, né? Muita gente me pergunta também por que eu criei as frequências, né? E o que eu fiz para me curar? Eu falei, eu virava à noite estudando, né? Eu comia livros, o que meu professor falava, até era assim, era toda quarta-feira, então eu tinha uma semana para estudar, ele até fazia tipo uma chamada oral, né? Basicamente ele foi como um pai para mim, e ele pegava no pé, né? Quando eu não ficava vacilando ali nos estudos um pouquinho, ou até quando ele via quando eu tinha dificuldade, ele até lia para mim, para me explicar certinho, né? Então, assim, apesar de ter tido. É aquela coisa, quando a gente está na depressão, a gente só mira nas coisas ruins, né? Das coisas que a gente perdeu. E, na verdade, eu analisando hoje, nem parece que eu passei por tudo isso. Sempre falo isso para os meus pacientes, né? Que parece que eu conto uma história, assim, de uma outra pessoa. Mas, naquele momento que meu professor entendeu que eu queria realmente me curar, eu fui estudando e me enfiando e estudando 24 horas e já pensando na música e, enfim, até chegar nesse processo. Então eu criei primeiramente as frequências do bem, que não tinha esse nome, claro, para mim. Então eu fui o primeiro cobaia disso tudo, né? Vamos dizer assim, né? Eu testei em mim primeiro, né? E foi isso. Foi aí que a gente começou a desenvolver tudo isso. E que cobaia maravilhoso, hein? Porque deu certo, né? Então, deu certo e é muito interessante, porque hoje eu acho que toda a minha história, eu falo para os meus alunos, eu dou aula para terapeutas, enfim, né, palestro para terapeutas, e eu falo para eles que é importante a gente buscar diplomas de uma escola, claro, sem dúvida nenhuma, mas é muito mais importante você dar valor ao diploma que a vida te dá a todo momento, né? Porque a vida te ensina, é um ensino personalizado. Geralmente ela vai te deixar uma cicatriz que você vai decorar a lição para sempre. Porém, se você aprende a utilizar tudo isso para algo positivo, para o seu próprio crescimento, as coisas começam a fluir ao seu redor. Né? Então, aqui hoje na terapia é basicamente isso. A minha terapia, por exemplo, né, as frequências do bem, ela são 2 horas, às vezes eu deixo reservar 2 horas e meia para cada paciente, porque eu tento evidenciar, então tudo aquilo que eu vi nas terapias, né, que eu precisei muito de ajuda, tudo aquilo que eu vi de legal, para mim eu tento evidenciar, tudo aquilo que eu não achei de legal para mim, eu tento não fazer. Então, eu deixo bem à vontade, né, esse tempo, e é um bate-papo. E eu deixo para evidenciar o ser humano que está na minha frente ali, porque eu cheguei a morar 2 dias debaixo da ponte, né? Eu fui despejado de uma casa lá, devido à depressão. Então a gente dá umas vaciladas aí na vida, né? E quando eu estava debaixo da ponte, eu pensei assim, puxa, eu queria que alguém estivesse aqui comigo e que não precisasse falar nada, mas que só para me fazer me sentir seguro. E aí, bom, eu vou falar que é engraçado, mas você, Chaves, me entende, todo o pessoal que está aí me entende, com certeza. Eu olhei para o céu, para o universo, e eu pensei assim, se um dia eu pudesse estar nesse lugar onde eu pudesse deixar uma pessoa segura, puxa, para mim ia ser muito legal. E esse é meu papel hoje com meus pacientes, né? Nunca, naquele tempo, lá eu nunca ia imaginar, né, que eu ia trabalhar como um terapeuta, né?
Então, e eu sempre falo, por mais que as frequências do bem tenha dado o trabalho de criar, eu estou falando aqui do meu estúdio, que é onde eu atendo meus pacientes. Meus pacientes são atendidos num estúdio, cheio de teclados aqui. Mas aqui é técnica. É técnica. Então, 30 minutos de técnica, mas o restante do tempo é para... Eu falo que as primeiras frequências do bem que eu tenho que ouvir é o que sai da boca do meu paciente, de cada ser humano, né? Então basicamente é isso. Cara, que maravilhoso, cara, sensacional a gente ouvir isso, né? É lógico que a história de vida de cada um é diferente e tal, claro, mas não vou fazer comparação, não, porque não existe esse negócio de comparação, mas eu já tive as minhas dificuldades aqui também. Não chega nem 1% perto da sua vivência, é verdade. Né? Porque você teve aí uma complicação de saúde, né? E no meu caso, não. No meu caso foi outra coisa. Mas, assim, dificuldades eu passei também. E hoje eu levanto a mão para o céu, eu agradeço sempre, cara. Isso aí. Sou grato, sou eternamente grato a tudo e a todos que me ajudaram. Né? Inclusive aqueles que não me ajudaram também. E, de certa forma, fez com que a gente se mexesse, né? Sim, te ajudou. Com certeza te ajudou também. Isso aí. Eu também vejo muito isso, né? Vejo muito assim, muitas pessoas me deram a mão, poucas, mas aquelas que puxa, que eu esperava, que a gente espera, né, das pessoas. Hoje eu tenho total gratidão. Eu rezo por elas todos os dias e não desejando mal, claro, não, mas e que tá tudo certo. Tá. Tudo valeu a pena, né? Claro.